Olá pessoal, tudo bem? Professor Saulo Santos aqui. Hoje a gente vai resolver um programa que vai calcular a quantidade de dias que faltam para o seu próximo aniversário. Como hoje é dia 18 de outubro de 2022, vamos imaginar que você nasceu num dia 18 de outubro. Nessa condição, o programa tem que responder para você: parabéns, feliz aniversário. Uma segunda situação seria se você tivesse nascido, por exemplo, no dia 19 de outubro. Então, o programa tem que responder para você: falta um dia para o seu aniversário. Agora, por outro lado, se você nasceu no dia 17 de outubro, então o programa tem que responder para você que faltam 364 dias para o seu próximo aniversário. Agora, se 2023 fosse um ano bissexto, a resposta seria: faltam 365 dias. Vamos começar essa aula criando um algoritmo para detectar se um ano é bissexto. Anos bissextos têm 366 dias, com a adição de um dia no mês de fevereiro. E como os anos bissextos ocorrem de 4 em 4 anos, é natural que a gente imagine que qualquer ano divisível por 4 seja bissexto. Porém, anos como 1800, 1900, 2100, que apesar de serem divisíveis por 4, não são bissextos. Por quê? Isso se deve a um ajuste de calendário, mas isso não importa aqui. O importante é que você saiba como resolver esse problema. Note que todos esses anos são múltiplos de 100, certo? Então, beleza. Se um número for múltiplo de 100, então eu posso considerá-lo como um ano não bissexto. Bom, na verdade é quase isso. Para um número múltiplo de 100 ser considerado como bissexto, ele ainda tem que ser divisível por 400. Vamos para o algoritmo então. Para o número ser bissexto, ele tem que ser divisível por 4 e não pode ser divisível por 100, ou tem que ser divisível por 400. Codificando isso em C, a gente então vai ter a seguinte estrutura. O ano tem que ser divisível por 4, o ano não pode ser divisível por 100, ou o ano tem que ser divisível por 400. Bom, vamos iniciar aqui pela ideia do algoritmo. O objetivo dessa função é retornar para a gente a quantidade de dias que tem a partir do dia 1º de janeiro até a data enviada. A ideia vai ser o seguinte, vamos colocar aqui como um exemplo. Digamos que eu envie para essa função o dia 10 de abril de 2020. Então, a partir do momento que eu envio o dia 10, o meu objetivo aqui vai ser calcular a quantidade de dias que tem entre o dia 1º de janeiro até essa data. Então, a ideia vai ser começar a somar os dias, e por isso eu criei essa variável como sendo um acumulador. Então, eu envio o dia 10, já atualizo aqui do lado essa variável como valendo 10. Vou enviar aqui o mês 4 e vou enviar o ano 20. O objetivo de enviar o ano é simplesmente para avaliar se o ano é bissexto ou não. E na sequência, o algoritmo começa fazendo a seguinte análise. Ele vai verificar se o mês enviado é maior que 1. Como é maior que 1, o que ele vai fazer? Ele vai adicionar à variável dia o número 31. Então, a minha variável dia passa a valer agora 41. Na sequência, ele vai analisar o mês. Como o mês é maior que 2, ele faz o seguinte agora. Ele faz uma nova análise, um novo if. E esse if ele vai analisar o seguinte: se esse ano é um ano bissexto. Se for um ano bissexto, ele adiciona 29 à variável dia. Mas como não é um ano bissexto, ele vai adicionar 28 e a minha variável dia aqui passa a valer 69. Na sequência, ele verifica se o mês é maior que 3. Como é maior que 3, ele vai adicionar 31 ao nosso acumulador, que agora passa a valer 100. E por fim, ele só faz as análises aqui, que serão respostas negativas, até retornar o dia valendo 100. Então esse é o objetivo dessa função. Você envia para ela um dia, um mês e um ano, e ela calcula a quantidade de dias desde o dia 1º de janeiro até o dia e o mês desse ano. Na sequência agora, a gente vai fazer um teste. Vamos analisar o seguinte. Digamos que hoje seja 10 de fevereiro de 2022. E uma pessoa nasceu no dia 10 de abril. Então, o objetivo aqui é calcular quantos dias tem entre o dia 10 de fevereiro de 2022 até o dia 10 de abril. Então, o que eu vou fazer? Eu vou enviar para essa função a data 10 de fevereiro de 2022 e ela vai retornar para mim o número 41. E eu envio para ela também a data
10 de abril de 2022 e ela vai retornar para mim também o número 100. Em seguida, eu só faço o cálculo da diferença entre 100 e 41 e obtenho a resposta de 59 dias, ou seja, faltam 59 dias para o próximo aniversário. Agora, imagina esse exemplo aqui. Eu tenho uma pessoa que nasceu no dia 10 de abril, só que hoje é 18 de outubro de 2022. Então, eu vou trabalhar da mesma maneira. Vou fazer o seguinte, eu vou enviar a data 10 de abril de 2022, a função vai retornar o 100, e eu envio também a data 18 de outubro de 2022. E a função vai retornar para mim o número 291. E eu vou fazer o mesmo, eu vou calcular a diferença entre esses dois números e eu vou obter o número 191. E agora, o que eu faço? Como é que eu faço para calcular quantos dias faltam para o próximo aniversário? Ou seja, eu tenho que calcular quantos dias faltam para o próximo aniversário, sendo que esse próximo aniversário vai ser no ano de 2023. Então, o que eu tenho que fazer? Essa distância aqui de 191 dias, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a diferença de 365 dias menos 191. O resultado disso vai ser, então, 365 menos 191, 174 dias para o próximo aniversário. Agora, por que eu estou pegando 365 e não 366? Porque o próximo ano é 2023 e 2023 não é bissexto. Vamos aqui para a análise do código. Escreva um programa que permita que o usuário digite o dia de seu aniversário e o dia de hoje. O programa deve calcular e imprimir quantos dias faltam para o final do ano. Eu vou começar aqui esse código pela função int bissexto, só que a análise dessa função a gente vai fazer no final. Eu tenho aqui em seguida, a função que a gente acabou de analisar, que é a função quantidade de dias corridos. E eu tenho aqui para baixo a minha função principal. Nessa função principal, o que eu faço aqui nesse primeiro bloco de 4 linhas? Eu defino aqui 3 variáveis, o dia do aniversário, o mês e o ano. E eu coloco para essas variáveis 10 de abril de 2022. Eu envio essas 3 variáveis para a função quantidade de dias corridos, e ela vai retornar aqui para mim nessa variável essa quantidade de dias corridos. E a gente sabe, pela análise que a gente já fez, que ela vai retornar para a gente o número 100. Então, dias, ano, aniversário, 100. E a gente tem aqui na sequência esse outro bloco de 4 instruções, onde eu defino aqui as variáveis dia, mês e ano atual, onde a gente vai colocar aqui, ao invés de 18 de outubro, vamos testar aqui dia 10 de fevereiro, que foi o primeiro teste que a gente fez. Então, entrando com 10 de fevereiro de 2022, a função quantidade de dias corridos vai retornar para mim o número 41. Em seguida, eu calculo a diferença entre o número 100 e o número 41, e o resultado vai ser o número 59. Eu imprimo aqui o cálculo dessa diferença, então nessa linha vai aparecer o número 59 e por fim, para finalizar, eu verifico se essa diferença é maior que zero. Como ela é maior que zero, ela vai imprimir para mim, faltam 59 dias para o próximo aniversário. Vamos rodar esse código aqui para verificar a saída. Então tá lá, dias corridos entre 1 de janeiro e o aniversário, vai imprimir para mim aqui o número 100, como a gente analisou aqui. Dias corridos entre 1 de janeiro e a data de hoje vai imprimir para a gente o número 41. O cálculo da diferença entre as datas vai ser o número 59. E no final ele imprime a mensagem faltam 59 dias para o próximo aniversário. Vamos partir agora para a análise do dia 18 de outubro. Então digamos que hoje é 18 de outubro, ou seja, o aniversário já aconteceu nesse ano. Então a gente quer calcular quantos dias faltam para o próximo aniversário que vai ocorrer no ano seguinte. Para essa análise, o que a gente vai ter? Enviando aqui a mesma data de aniversário, eu vou obter aqui o mesmo resultado. Enviando agora 18 de outubro de 2022 para a função quantidade de dias corridos, eu vou obter aqui o número 291. E calculando a diferença entre 291 e calculando aqui a diferença entre 100 e 291, eu vou obter o número negativo, menos 191. Ele vai emitir para mim aqui uma mensagem confirmando que esse número é um número negativo e em seguida ele parte para a análise final. Se esse número for maior que zero, ele executa esse printf. Caso contrário, ele vai executar aqui, olha, diferença menor que zero? Sim,
Então ele vai imprimir a mensagem: faltam 174 dias para o seu próximo aniversário. Ou seja, como é que ele chega nesse valor 174? O que ele vai fazer aqui? Ele vai enviar para o ano, para a função bissexto, ele vai enviar o ano atual, que é o ano de 2022, adicionado de 1. Então, na verdade, ele está enviando o número 2023. Porque o próximo aniversário só vai ocorrer no ano seguinte. Então eu tenho que verificar se o ano seguinte é um ano bissexto. Então, chamando essa função, o que ela vai fazer? Ela vem para cá e vai executar aqui, olha, 2023. Eu analiso se esse ano é um ano bissexto. Se for um ano bissexto, ele retorna o número 366. Caso contrário, ele retorna o número 365. E é o que vai acontecer aqui. Ele vai retornar 365, que vai ser somado com o número negativo, menos 121. Resultado final, 365 somado com menos 191 vai dar 174. Agora, falta a gente testar aqui o aniversário 10 de abril, o aniversário sendo hoje. Vamos fazer esse teste aqui, vamos executar. Está lá. Parabéns, hoje é seu aniversário. Ah, eu não rodei o código com a data 18/10. Vamos rodar aqui para verificar a saída. Temos aqui então, olha, dias corridos 100, dias corridos até a data de hoje 291, cálculo da diferença menos 191 e no final faltam 174 dias. E é isso, assim a gente encerra então mais um exercício. E se você gostou dessa aula, considere se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Mas antes da gente encerrar, eu queria mostrar para vocês aqui algo que a gente pode fazer para melhorar um pouco a eficiência desse nosso código, que é isso aqui. Eu vou adicionar aqui no final de cada linha um else, retornando o dia. E eu estou fazendo isso pelo seguinte: isso vai fazer com que o nosso código fique um pouco mais rápido. Não vai ser muita coisa não, mas vai ter um ganho aí. Mas por que eu estou fazendo isso? Pelo seguinte, imagina que eu entrei aqui com o mês 4 para fazer o teste, e a partir aqui então do mês 3, até o mês 3, ele executa. A partir do mês 4 aqui, ele não vai executar, né? Ou seja, eu entrei com o mês 4, 4 é maior que 4, não. Sendo não, o que eu faço? Mando já retornar o dia, tá? Agora, por que eu já não coloquei essa solução no início da minha apresentação? Para não confundir, sabe? Para não trazer muita confusão de código, deixar o código muito sujo aqui, com muito texto, né? Para a gente analisar. Então, apenas por isso.